Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Finalmente eu vim responder as perguntinhas, né, que vocês deixaram na caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram. Eu passei tudo aqui pra esse tablet, né, as perguntas. Eu tentei organizar, assim, de uma maneira... Mas depois eu desisti da organização, porque são muitas perguntas, gente, sabe? Enquanto isso, eu vou fazer uma maquiagem, gente, porque eu quase não uso essas maquiagens aqui. Essa caixa aqui tá cheia de maquiagem e eu quase não uso, assim, sabe? Eu uso mais mesmo só o básico, uma basezinha, nem corretivo eu uso, só uma base, às vezes um batom, um blushzinho, só isso mesmo. Tem hora que eu uso até o blush como batom mesmo, como sombra e tudo mais, então eu acabo não usando muito essas maquiagens aqui. E aí, pra ficar um vídeo assim, um pouco diferente, né, eu vou fazer um maquia e fala aqui com vocês, tá bom, minha gente? Cristiane Moura, Raquel de Carvalho, a Rosilene Ferreira perguntou, né, quando que você vai mudar pra sua casa? E a principal pergunta também é: seu esposo vai continuar trabalhando na fazenda? Esse creme aqui tá quase acabando. Vou passar um pouquinho de creme aqui no meu rosto, primeiramente. Se eu vou me mudar realmente pra minha casa, quando que eu vou me mudar? E se o Anderson vai continuar trabalhando aqui na fazenda, ou se ele vai embora também, ou ele vai trabalhar em outro emprego, né, alguma coisa, em que o Anderson vai trabalhar, se ele vai continuar aqui e tudo mais. Então essa é uma das principais perguntas que eu mais recebo aqui no canal. E sim, gente, eu vou me mudar no mês de dezembro pra minha casa, eu já tomei minha decisão. E tem perguntas também de quando vai ser minha mudança, que dia que vai ser, que dia que eu vou me mudar, que dia de dezembro. E assim, gente, eu não tenho uma data assim definida mesmo pro mês de dezembro, quando que eu vou mudar. Mas eu quero me mudar antes do Natal, entendeu? Quero mudar antes do Natal. Então, antes do Natal eu já quero estar lá na minha casa. Então já tá certo que eu vou embora mesmo pra minha casa no mês de dezembro. Falta pouco tempo pra eu poder ir, né? Então, já tomei essa decisão. Então, gente, as pessoas perguntam realmente, né? Se eu vou, se eu não vou. Porque várias vezes eu já falei que ia embora pra minha casa. Tomava a decisão de ir. Não sei se essa base aqui é minha cor mesmo. Falava que ia pra minha casa, eu tomava a decisão de ir e tudo mais. Aí, quando chegava no dia, né? De ir embora, eu pegava e desistia. Falava que não ia mais. Ia continuar mais um tempo aqui na fazenda e tudo. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não ajo por impulso. Não age por impulso de maneira nenhuma, entendeu? Todas as coisas que eu faço é sempre de caso pensado. Eu penso muito antes de tomar uma decisão, eu penso muito antes de fazer uma coisa, entendeu? Não age por impulso de jeito nenhum, porque todas as vezes que eu já agi por impulso, eu tomei na radiola, minha filha. Peço muito a direção de Deus, gente, parece que essa base tá muito mais clara que meu rosto, deixa eu ver. Então, eu peço muito a direção de Deus, entendeu, gente? Eu não faço nada por impulso, não ajo por impulso mais, nunca mais, entendeu? E tudo que eu vou fazer é sempre entregue nas mãos de Deus, peço a direção dele. E faço as coisas assim, de acordo com o que Deus vai me orientando a fazer. Não faço nada por impulso, porque já passei por diversas situações na minha vida. Que eu agi assim, agi sem pensar, fiz coisas sem pensar. E acabei sofrendo, né, gente, as consequências de não planejar, de não pensar antes de fazer as coisas, né. Então tudo tem que ser de caso pensado. Tem muitas pessoas que, por exemplo, que talvez começa no emprego novo, ou começa a ganhar mais dinheiro, começa a ficar mais instável financeiramente e tudo mais assim, né? Aí, gente, já pensa em meter os pés pelas mãos. Eu não faço isso, gente. Eu sou uma pessoa muito controlada. Você não tem noção o tanto que eu sou uma pessoa controlada, gente. Eu vim aprender isso, né, gente, pouco tempo, né? Há pouco tempo. Porque eu falei, não posso meter os pés pelas mãos e tudo mais. E eu passei a ser uma pessoa mais controlada, né? Faz pouco tempo que eu comecei a ser assim, entendeu? Ser uma pessoa mais controlada, não meter os pés pelas mãos, não agir por impulso. Pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa, né? Então, hoje em dia eu sou uma pessoa muito controlada. Então, gente, agora eu já tô certa dessa minha decisão, né? Eu quero ir pra minha casa e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que tudo vai dar certo. E a pergunta também é se o Anderson vai continuar trabalhando aqui. Gente, eu vou na frente com as crianças pra casa, né? E o Anderson vai ficar mais um tempo aqui, porque o Anderson, como vocês sabem, ele é fichado aqui, né? Ele é fichado aqui. E aí, eu não sei como é que vai ser, não sei como é que ele vai fazer, se ele... tipo, se ele pedir conta, ele perde tudo, né? Os direitos dele. Ele vai resolver o que ele vai fazer, né? Se ele vai pedir conta ou se ele vai fazer acordo com o dono da fazenda. Eu não sei como é que ele vai fazer, entendeu, gente? Só sei dizer que eu vou na frente com as crianças em dezembro, já tomei minha decisão. Eu realmente vou pra casa com as meninas. E aí o Anderson vai continuar trabalhando aqui, né? Não sei se é dias, não sei se vai ser meses, não sei. Só sei que até ele resolver, né? Porque ele é fichado aqui na fazenda, então ele vai ter que ver o que ele faz, né? Só sei que eu vou e ele vai ficar, tá? Aqui na fazenda. É isso.
Gente, faz tanto tempo que eu não faço maquiagem assim que eu nem sei por onde mais, que eu faço mais aqui. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que eu não tem nome, eu não sei quem foi que perguntou, mas tá perguntando se tem feira livre aqui na minha cidade. Tem a feira ali, tem a feira, gente, só que eu não gosto de ir, sabe? Eu não gosto, gente. Já faz tanto tempo que eu fui nessa feira, tem uma feira ali, que é uma feira de umas coisas lá, né? E aí, eu não gosto de ir, sabe assim? Mas tem, aqui na cidade tem. Não gosto muito de ir, não. Gente, faz anos que eu fui, sabe? Eu não gosto. A pergunta da Lucinete, os pais do Anderson são de qual cidade do Piauí? Porque eu sou de Simplício Mendes, Piauí. Gente, Lucinete, eles não são do Piauí. A minha sogra é daqui mesmo, daqui da cidade, de Posse, Goiás. O pai do Anderson que é gaúcho, né? Só que eu nem sei de qual cidade que ele é, sabe? O pai do Anderson, nem sei. Sei dizer que ele é gaúcho, mulher. A Nath perguntou se eu vou fazer desapego, né, de roupas, objetos em geral, antes de mudar lá pra casa. Gente, eu vou fazer sim. Sabe, algumas coisas eu vou tirar. Não vou levar. Algumas coisas eu vou tirar, algumas coisas eu vou doar. Entendeu? Vou usar esse negócio aqui como contorno. É uma base mais escura. Eu acho, né? Aí algumas coisas eu vou doar, sabe? Porque eu vou comprar outras coisas, né, gente? Já tô planejando como é que eu vou fazer e tudo mais pra poder comprar algumas coisas. Então, eu vou desapegar de muita coisa, eu vou doar. Já tem uma pessoa pra quem eu vou doar, né, gente, as coisas. Então, já tá decidido, né, que eu vou fazer doação de algumas coisas que eu não quero levar lá pra casa, né? Fogão mesmo, que eu tenho um outro fogão, né? O fogão que é o cooktop, que eu vou estar colocando lá na negócio da pedra lá, né, da pia lá, de negócio de mármore lá. Aí eu já tenho um fogão. Então, esse outro fogão aqui, eu já tenho uma pessoa pra quem que eu vou doar ele, né, levando lá pra casa. Eu vou estar doando, entendeu, gente? E lá em casa também, gente, não vai ter assim dentro de casa esse negócio de quartinho da bagunça, né? Como vocês sabem que o Antes ama esses negócios. Então, ele vai fazer um quarto pra ele do lado de fora, assim, pra ele guardar essas coisas, né? Tipo, o quartinho da bagunça dele mesmo, pra ele guardar esses trem dele. E aí, eu vou estar desapegando de muita coisa. Eu não vou levar meio mundo de trenheira lá pra casa, não. E o que eu antes não consegui desapegar, gente, porque eu sou uma pessoa muito desapegada hoje em dia, né? Eu não me apego com coiseira, não. Pra mim, menos é mais. Então, o Anderson gosta muito, ele é muito apegado com as coisas, né? E se ele não conseguir desapegar de algumas coisas, né? Tipo assim, coisa que pra mim, sinceramente, gente, que fica guardado não sei quanto tempo, fica guardado não sei quantos anos, a pessoa nem usa, nunca usa, entendeu? Aí sabe lá Deus quando, tem hora que a pessoa até morre seca e nem usa, morre seca, nem usa os negócios, né, gente? E aí pega e fica sem querer desapegar dos trem. Então ele que se vira e vai fazer um quartinho lá pro lado de fora lá e colocar as tranqueiras velhas lá, né, gente? Mas o que eu senti de não desapegar, eu vou desapegar, porque eu não vou ficar com um monte de tranheira não, sabe, gente, assim. Então eu vou desapegar de muita coisa. Márcia Designer, ela perguntou se eu me inscreveria no canal dela do YouTube. Gente, vai lá acompanhar a Márcia, tá no canal do YouTube dela, Márcia Pardim Silva. Vai lá no canal dela, gente. Eu vou lá também pra poder acompanhar ela. Então é isso. Claro que eu me inscreveria no seu canal. Vou me inscrever. Casinha simples. Oi, Gabi. Como estão as coisas com sua mãe? Beijos. Um beijo. Assim, gente, tem algumas pessoas também que estão perguntando, né? Como é que tá a minha relação com a minha mãe. Se eu deixei de conversar com a minha mãe, se eu me afastei completamente, se eu não tô mais falando com ela e tudo mais. E, gente, assim, é minha mãe, né, gente? Não tem como eu simplesmente fingir que ela não existe, né? E não falar mais com ela, não cortar o contato e tudo assim completamente, porque isso é uma coisa que eu já falei desde o início, que eu não consigo fazer. Não consigo, eu posso até me afastar um pouco, mas cortar contato completamente eu não consigo fazer, entendeu, gente? Isso porque é minha mãe, né, meu povo? Então não tem como eu simplesmente cortar contato com ela. E assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar com raiva de ninguém, entendeu? Eu não consigo ficar com raiva, com ódio de ninguém. Guardar mágoa, guardar rancor, isso é uma coisa muito ruim. Isso é uma coisa muito ruim, sabe, gente? Isso é uma coisa que eu não guardo, é rancor, é mágoa. Eu não guardo, eu não fico com raiva de ninguém, entendeu? Eu gosto muito desse blushzinho aqui, ó. Vou passar ele. Eu não vou fazer muita coisa aqui não, gente. Só vou mesmo fazer uma coisinha básica aqui, entendeu? Cortei contato total com a minha mãe, entendeu? Não cortei o contato com ela. Não fiquei, tipo assim, contato zero com ela, não, entendeu? Eu afastei um pouquinho, realmente afastei um pouco. Mas eu continuo falando com ela. E às vezes ela me liga.
pra poder falar alguma coisa, só que eu mesmo quase nunca eu ligo, entendeu, gente? Assim, quase nunca eu ligo. Mas é ela mesmo que me liga às vezes. E às vezes, quando precisa, eu vou na casa dela e tudo mais, quando ela precisa de mim, entendeu? Quando eu vejo que a conversa já tá indo pra um rumo, eu já corto e já vou saindo, entendeu, gente? Então, minha relação com ela melhorou muito depois disso, por conta que eu mesma decidi que não vou mais ficar, decidi que eu não ia mais ficar tolerando certas coisas e tudo mais. Percebi que quanto mais você dá corda pra algumas coisas, a situação piora, a coisa piora, entendeu? Então, quando a conversa já tá indo pro rumo, assim, que eu sei que é uma coisa tóxica, eu já vou me desviando, entendeu? Já vou me desviando. E aí, aos poucos, eu vou aprendendo a lidar com a situação. Porque, querendo ou não, ela é minha mãe, vai ser minha mãe pro resto da vida, entendeu, gente? Então, não tem como eu cortar totalmente o vínculo, cortar totalmente. Porque tem pessoas que conseguem, né? Se afasta completamente, some e nunca mais tem contato. Eu não consigo, gente, ser assim, sabe? Então, é uma coisa que eu não consigo, é de mim mesmo, não consigo ser assim. Então, não cortei totalmente o vínculo, não cortei contato, não tem contato zero. Eu ainda falo com ela, converso com ela, às vezes quando preciso vou na casa dela e tudo mais. Só que não é aquela coisa assim de estar assim, nossa, fazer um almoço e tudo, todo mundo reunido e tudo. Não tem mais isso, entendeu? E eu também, não é só com ela, é com outras pessoas também. Eu tô cortando mais isso, assim, não, acho que não, acho que eu tô num momento, assim, que eu não tô muito gostando mais desse negócio, assim, de ficar me reunindo com um monte de gente, que tá aquela coisa, entendeu? Eu não tô gostando muito disso, sabe, gente? Eu gosto mais de ficar mais agora, assim, só eu mesmo antes e as meninas, entendeu, gente? Então, não é só com a minha mãe, é com outras pessoas também. Às vezes as pessoas chamam, falam, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos reunir um monte de gente e tudo mais. E eu já não tô muito gostando disso, muito assim, entendeu, gente? Então, eu gosto mais, assim, agora, eu tô mais, assim, numa fase da minha vida que eu gosto mais de ficar só eu, o Anderson, as meninas, entendeu, gente? Assim, só a gente mesmo ali. E aí, eu tô mais assim desse jeito, entendeu? Só que não cortei vínculo totalmente com a minha mãe, então continuo conversando com ela. Já entendi que ela é assim, é o jeito dela, né? Então, eu não vou ficar mais me esforçando pra tentar fazer ninguém mudar, entendeu, gente? Ela é assim, é o jeito dela e pronto, né, gente? Aprendi um método, sabe assim, que eu decido se aquela coisa vai me machucar, vai me magoar ou não. Igualmente quando eu sofria muito bullying, né? Na minha infância. Aí depois, quando eu fui aprendendo, assim, a lidar com a situação, eu decidi que certas coisas não me magoam mais. Igualmente mesmo, que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou uma pessoa que eu mesma tiro sarro de mim. Pra outras pessoas, quando vim tirar sarro de mim, aí ela já pensa assim, ah, mas se ela mesma tira sarro dela, se ela mesma se zoa, pra quê que eu vou ficar zoando ela? Entendeu, gente? Então a pessoa quebra a cara. Então eu aprendi muito e aprendi isso, entendeu? Pouca coisa me machuca hoje em dia, sabe? Pouca coisa me deixa triste. Sofro, mas eu aprendo e eu fico muito mais forte, aprendo a lidar com aquela situação e aí é isso, eu me torno uma pessoa muito mais forte, entendeu, gente? É até bom vir assim, um baque de uma coisa que você não esperava, que você nunca esperava que fosse acontecer com você, que fosse te deixar dessa maneira. É até bom, que aí isso te blinda de outras coisas, né? Coisas ruins. Se você já passou por uma coisa assim, que é tão forte assim na sua vida, que te deixou tão triste, que te fez sofrer tanto, outras coisas, gente, é fichinha. E se aquilo ali que você passou já não te machuca mais, não te machuca tanto, que dirá outras coisas, né, gente, que a gente passa na vida, que pode vir, entendeu? Que eu tô blindada. E é isso. Tem uma pergunta aqui da Ianca Matos, ela perguntou se eu me incomodo quando alguém se inspira e acaba exagerando, fazendo vídeos iguais aos meus. Gente, eu não me incomodo muito com isso, sabe? Só que esses dias mesmo teve uma moça que veio falar no meu canal, né? Que eu tava copiando o vídeo de uma moça. Só que eu não sei se ela falou ironicamente, eu não sei se ficou assim. Só que, às vezes, quando a pessoa escreve uma coisa, escrevendo e não falando, às vezes assim, não sei se vocês entendem, mas quando a pessoa escreve uma coisa, às vezes a gente lendo, a gente entende de uma maneira que não é a mesma coisa, que talvez não seja aquilo que a pessoa tá querendo falar, talvez não seja aquilo que a pessoa tá querendo expressar, entendeu? Só que ela tá escrevendo, e quem tá lendo, às vezes não entende, e falando é uma coisa, escrevendo é outra, e talvez a gente possa entender de uma maneira que talvez ela estivesse querendo falar de outra maneira, talvez ela estivesse falando com ironia e tudo mais, que eu estava imitando o canal de outra pessoa, que na verdade, essa pessoa já falou pra mim que ela que
copiou minhas capas, né? Tudo igual, gente, tudo igual, entendeu? As capas dos vídeos, as falas, os gestos, tudo assim, que eu sou uma pessoa que eu sou eu mesma, né, gente? Eu falo desse jeito, eu ajo de um jeito, assim, e eu sou eu mesma. E aí, ela veio me pedir desculpas no Instagram por conta de que ela copiou minhas capas, copiou meu jeito de falar, copiou minhas falas, copiou meus vídeos, tudo, as capas, tudo igual e tudo mais. E eu peguei e falei, não, tudo bem, não tem problema. Mas essa moça escreveu de uma maneira lá, e eu não sei se ela estava falando ironicamente, mas que eu entendi, e muitas outras pessoas também entenderam de uma forma, né, que parecia que ela estava falando mesmo de um jeito assim, que eu realmente estava copiando os vídeos da outra moça, né. Particularmente, não me importa muito, sabe, a pessoa pode se inspirar, né, em outros vídeos, em outras pessoas, porque isso é realmente o que tem na internet, o que mais tem é a pessoa se inspirando em outras pessoas, né, e tudo, para poder fazer os vídeos. Às vezes a pessoa não tem uma ideia, assim, legal de fazer um vídeo, aí vai, se inspira na outra pessoa e faz um vídeo também ali, assim, né. Assim, copiar tudo que a pessoa faz, fazer igual, fazer tudo igual, eu não acho uma coisa, assim, muito legal, né. Mas se a pessoa não tem, assim, muita criatividade e tudo mais, não tem, assim, originalidade, fazer o quê, né, gente? Aí a pessoa copia, e é uma coisa que tem muito na internet, né, gente? Mas aí essa polêmica mesmo foi por conta do comentário da moça, né, que falou que eu tava copiando, sendo que é totalmente ao contrário. Só que eu não me importo não, gente, sabe? Assim, não me importo, não. A pessoa pode copiar, pode fazer o que quiser, né? Não ligo com isso. O que me incomoda, gente, assim, também, que me incomoda muito, é porque eu gravo pro YouTube e também eu gravo pra outras plataformas, pro TikTok, outras plataformas, né, de vídeos curtos. E o que me incomodava era que algumas pessoas vinham e pegavam meus vídeos, entendeu, gente? Eu tirava pra não baixar, mas mesmo assim as pessoas conseguiam pegar meus vídeos e postar em outras plataformas, entendeu? Pegava meu vídeo prontinho, que eu fazia, que dava trabalho de editar e tudo mais, e postava em outras plataformas. Meu vídeo, comigo, fazendo vídeo e tudo mais. Então isso é uma coisa que me incomoda, né? Da pessoa pegar o vídeo prontinho ali que eu fiz e postar. Agora esse negócio de copiar, gente, eu nem ligo, entendeu? Eu nem me importo esse negócio de me copiar, de fazer as capas iguais, de falar do jeito que eu falo e tudo, imitar tudo, pegar minhas falas. Gente, até, tipo assim, até as coisas, até meus bordões, né, gente, assim, que eu crio e tudo, a pessoa pega e passa a usar também o mesmo bordão, né? Eu não me importo, sabe, gente, assim, com essas coisas não, sabe, assim? Então, nem ligo. Eu sei que eu sou eu mesma, né, gente? Eu ajo dessa maneira mesmo, eu sou assim. E a pessoa percebe, né, gente? Quando a pessoa tá sendo, assim, natural ou se tá forçando. Aí todo mundo percebe, né, minha gente? Mas é isso, né? É a vida. Magal e TT, ela fez algumas perguntas aqui. Você está construindo a casa com o dinheiro que vocês ganham na fazenda? Você pretende ter mais filhos? E outras perguntas também que ela fez aqui, né, que eu já respondi ali. É assim, eu e o Anderson juntos, a gente tá construindo nossa casa com o dinheiro, eu trabalhando aqui na internet, né, e o Anderson trabalhando aqui na fazenda. Então, nós dois, a gente junta e tá construindo a casa lá. Essa pergunta também, de ter mais filhos, eu já respondi, né, que eu sou laqueada. Então, não tenho mais porque eu sou laqueada, né. Muito obrigada pela pergunta, tá bom? A Rodrigues Ivanice. Gabriela, você já morou em outro estado? Estou ansiosa para ver vídeo da decoração da casa nova. Já morei no DF, em Brasília, né? DF. Não gostei muito desse batom, não. Achei ele estranho. Vou pegar uma camisa do Anderson. O Anderson não vai nem perceber, gente, porque eu vou limpar bem aqui, do lado de dentro da camisa dele. Ele nem vai perceber, né? E é isso, minha gente, ó, esse batom. Gente, eu nunca usei esse batom aqui, ó. Ele é um batom vermelho. Não, acho que não combina comigo, não. Não, a gente não... Não, passa bem pouquinho, né? Deixa eu ver. Se passar... bem pouquinho... eu passei o batom vermelho, passar esse gloss aqui assim. Deixa eu ver se fica bom. Enfim, gente, foi uma época da minha vida, né, que foi muito legal, assim, tudo. Teve fase que foi difícil, né? Muito difícil. Mas eu gostava muito de morar lá, sabe? Era muito bom morar lá. Mas a gente teve que vir embora, né, pra cá, pro Goiás. Eu não sou muito chegada nesse trem fortão, não. Ficou mais ou menos, né? O batom vermelho com o glossinho rosinha. Combinou mais do que o outro.
A Amanda Radassa perguntou se a gente vai fazer horta na casa nova. Vamos sim, nós vamos fazer horta lá, tá? E ela falou parabéns pela simplicidade. Obrigado. Deus abençoe muito você. A Magal perguntou de novo por que eu não faço mais unha em gel, porque eu tive alergia. Não vou mais mexer com esses trem, não. Prefiro ficar com minha unha natural mesmo, gente. Tive alergia, que esse trem é horrível, horrível, horrível. Entendeu? Horrível. A Rafa Bruna perguntou por que eu não posto 2 vídeos por dia. Eu não consigo, assim. Às vezes eu posto 2 vídeos. Quando eu atraso de postar um, né, aí eu já tô com ele, aí eu edito e já gravei outro, aí eu pego e edito os 2 e posto os 2 no mesmo dia. Mas eu não dou conta de gravar 2 vídeos no mesmo dia, sabe? É muito corrida, é muito trabalho aqui na fazenda, e aí pra poder postar 2 vídeos assim, é muito complicado, né? E é bem cansativo mesmo, né, gente? Fazer um monte de vídeos assim e tudo mais. Aí eu acabo postando só um mesmo, né, por dia, e às vezes tem dia que eu nem posto, porque eu não consigo, né? Mas é isso. Muito obrigado, Rafa, pela pergunta. Simone, você vai levar os dogs pra quando mudar? Vou sim, vou levar o xerifão Fão e o galego. Aí, gente, o galego eu vou ter que levar ele no veterinário, porque a patinha dele tá... A gente já colocou remédio, já colocou aquele negócio embaixo, já colocou pomada, já colocou remédio, já fizemos várias coisas. E como a gente não gosta de amarrar os cachorros, às vezes ele acaba saindo, indo pra trás de cachorra por aí, né, que tá no cio. E aí eles acabam ficando machucados, briga com os outros, né? E tem gente que vocês sabem que tem gente que mata, né, gente? É, os animais. Eu fico com muito medo, porque eu não gosto de amarrar o xerife. Pera aí, gente. Vocês sabem, né, tem gente que acaba até dando veneno, né, pros bichos, pros cachorros. Então, eu fico com muito medo. Então, acho que lá em casa vai ser mais tranquilo, né? Porque tipo, se a gente cercar tudo ali de tela, eles ficam ali dentro, né? E não corre risco deles ficar saindo, ficar saindo assim, né, e tudo. E aí eu vou ter que levar o galego no veterinário, cuidar da patinha dele, que tá machucada. Ele até que melhorou, porque ele não tá saindo assim mais, né, muito longe. E aí ele fica mais assim aqui em casa, ele não tá saindo muito. Mas a patinha dele ainda tá um pouco machucada e eu vou levar ele no veterinário. Mas eu vou levar os 2 cachorros. Gente, esse pó aqui eu nem sei como é que usa direito. Vou colocar bem aqui, ó. Eu faço as maquiagens assim, nem sei fazer. Gente, acho que já tá bom de maquiagem. Vou fazer maquiagem mais não. Já cansei já. Ah, gente, sem mais nada que fazer aqui não. Já fiz o básico, né? Já fiz batom, blush. A outra base que eu usei aqui, contorno. Não vou mexer com sobrancelha, porque minha sobrancelha é linda, maravigold. Os meus olhos são maravilhosos, ó. Só meu nariz que é um pouco grande, assim, né? Mas tudo bem. Já cansei, gente. Já cansei. Vou fazer pela mão. Não vou fazer mais nada, não. Vamos responder as perguntas. A Ianca também perguntou se foi difícil começar a gravar vídeos. Ela tem vontade, mas o medo é maior. Exposição e pessoas criticando e tudo mais. Assim, no início é normal você ter medo e tudo mais. E aí você vai pegando jeito e tudo mais, assim. Você vai pegando jeito, você vai se esforçando pra poder tentar dar certo e tudo. E se você ficar se importando com a opinião dos outros, você não consegue fazer nada. Porque hoje em dia, tudo que você faz... As pessoas estão sempre olhando ali pra estar criticando. Tudo, independente do que for. As pessoas vão estar te olhando pra estar te criticando, entendeu? Não importa o que você faça, não importa. As pessoas sempre vão te criticar. As pessoas sempre vão ficar fazendo fofoca, sempre vão ficar falando de você, falando mal, entendeu? E aí, sempre vai ter crítica, sempre vai ter pessoas que sempre vai ter pessoas que vai duvidar de você, entendeu? Então, ficar focado no que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, entendeu? Você não vai fazer nada nunca. Então, é isso. Eu não me importo o que as pessoas falam, não ligo para o que as pessoas falam ou pensam de mim, entendeu? Porque sempre as pessoas vão falar, independente do que você fizer, elas sempre vão falar, sempre vão criticar. Então tem que esquecer isso, entendeu? E focar naquilo que você quer fazer, de verdade. A Ianca perguntou também se eu acho que a dona da fazenda vê meus vídeos. Eu não sei, mas acho que ela vê, sabe? Não sei se ela vê meus vídeos. Nunca perguntei pra ela se ela assiste meus vídeos, assim. Nunca perguntei, sabe, assim. E eu não sei, acho que ela vê. Aí a Janaína perguntou se eu não faço mais faxina na casa do dono da fazenda. Eu não fiz mais, desde aquela última faxina que eu fiz, que eu gravei, que eu mostrei pra vocês e tudo mais. Não fiz mais faxina lá. E aí eu falei, né, pra vocês que eu não iria mais fazer faxina na casa dela, lá na casa deles. Não iria mais fazer faxina. E aí, assim, eu nem cheguei a falar pra ela, sabe? Eu não sei se ela viu o vídeo, ou se ela me assiste, ou se ela não assiste. Mas, assim,
que eu falei que não iria mais fazer faxina lá. E assim, desde esse dia eu não fiz mais. E eu não cheguei a falar pra ela, assim, chegar nela e falar assim, olha, eu não vou mais fazer faxina na sua casa, tá bom? Não vou mais fazer faxina na sua casa. Sei que se vire pra lá, entendeu? Se vire. Não cheguei a falar isso, tá bom, gente? Pra ela, não falei. Eu tava esperando ela vir falar pra mim fazer a faxina. Aí eu falar, olha, não vai dar pra mim fazer e tudo mais. Aí eu ia falar assim, sabe? De uma forma assim, bem sutil, né? Do jeito que eu sou, assim, educadamente. Eu iria falar, né? Que eu não iria mais fazer faxina. Ela veio um dia aqui, né? E foi que um dia que a casa já tava bem suja. Realmente já tava bem suja. E aí, foi bem naqueles dias que eu tava super, extremamente preocupada e estressada com esse nódulo aqui da minha mama. Entendeu, gente? Eu tava muito nervosa, muito estressada, muito preocupada. Eu tava com muito medo, né? Desse nódulo. Aí, foi bem nesses dias que eu tava com esse nódulo que ela veio falar assim que se eu tava bem. Ela perguntou se eu tava bem, se eu tava me sentindo bem. Se eu conseguiria, se eu tava bem, se eu tava me sentindo bem, né? Falando assim que precisava limpar a casa lá embaixo e tudo. Aí ela perguntou se eu tava me sentindo bem, se eu tava sentindo dor, alguma coisa do tipo. Gente, o corpo humano é uma coisa assim muito... Sabe, eu não sei explicar pra vocês o nosso corpo, como que ele é. Porque assim, eu não sentia nada assim, talvez eu até sentisse, mas eu não reparava, né? Talvez eu até sentisse alguma coisa, que eu sentia realmente esse peito assim, eu sentia realmente essa mama assim um pouco diferente dessa outra, eu sentia ela mais sensível, sabe assim? Principalmente quando eu usava sutiã, eu sentia ela mais sensível. Quando tava no meu período assim, que toda mulher tem, eu sentia ela bem mais sensível do que a outra, entendeu? Só que tinha coisas que eu não reparava muito, assim, né? E que depois que eu descobri o nódulo, gente de Deus, foi uma coisa assim que começou a doer o negócio de uma hora pra outra. Eu comecei a sentir dores nessa mama, dores. Talvez eu até sentia dorzinhas assim, só que eu não percebia, né? E aí eu comecei a sentir dores e queimando muito. Essa mama aqui começou a queimar, sabe assim? Uma coisa absurda, parecia que tava pegando fogo, E talvez eu até sentisse isso antes, mas eu não reparava. Então, por isso que eu falo que o corpo humano é uma coisa assim incrível. Que você não tá sabendo daquela coisa ali, você não sente nada. Depois, quando você passa a saber daquilo ali, parece que começa a vir os treinos assim, que não sei, talvez seja psicológico, não sei. Entendeu? Mas sentia queimando, muita queimação mesmo nessa mama. E aí eu falei pra ela, nossa, sentindo minha mama queimando muito, tá doendo e tudo mais. Aí foi o dia que ela falou, é porque a casa lá tá um pouco suja, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, tem minha sogra. Se você quiser que minha sogra limpa lá, minha sogra faz faxina, ela trabalha com faxina. Então, se você quiser que ela limpa lá, eu posso falar com ela pra você. Aí ela falou assim, você faz isso por mim, não sei o que, tal. Eu falei, eu posso falar com ela. Aí foi o dia que eu passei o telefone da minha sogra. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou passar o contato da minha sogra pra você, e você vai conversar com ela, entendeu? Que aí vocês combinam dela limpar lá. Aí tá, ela pegou e mandou mensagem na minha sogra, né, pra minha sogra poder ir limpar lá. Só que é o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, o preço da égua é 120, né? Aí o que acontece? Que acontece? Gente, não é mesmo? Que o preço da égua... Gente, ela me pagava 120 mesmo. Ela me pagava 120, né? Porque teve uma vez que eu limpei lá que ela me pagou só 100 reais, né? Só 100 reais. E aí... Ela falou assim, a casa lá não tá muito suja, não sei o que, já não tem mais negócio de obra e tudo mais, então eu vou te pagar só 100 reais. Foi até aquela vez, né, que eu postei aquele vídeo lá que eu falei que ela ia me pagar 100 para aquela casa enorme, e todo mundo ficou muito revoltado, todo mundo falando, nossa, 100 reais é muito pouco e tal, né. Só que, gente, tem coisa que eu engulo seco e aguento, eu tava assim calada, nos tempos que eu tô aqui, eu fico quieta e tudo mais, vou aguentando, né, porque tudo passa, né, como eu sempre já falei pra vocês. E assim, ela tava me pagando 120 para limpar lá. 120, entendeu? Pra poder limpar a casa. Aí ela pegou e foi falar com minha sogra poder limpar. Minha sogra cobrou 400 reais. Tá entendendo? Minha sogra falou que vinha limpar por 400 reais. Foi uma coisa assim, foi 300 e pouco, não sei. Mas minha sogra falou pra mim que ia cobrar 400, entendeu? Ainda tinha que ir buscar ela e buscar minha sogra lá, trazer e levar de volta e dar almoço ainda, entendeu? Aí, minha sogra cobrou 400, né? Aí, acho que falou assim, eu posso fazer pra você lá por 350, né? Uma coisa assim. Aí ela falou, tá muito caro, não sei o que lá. Entendeu, gente? E aí, ela não quis, entendeu? Porque minha sogra cobrou esse valor, ela não quis. E a casa tá lá até hoje. Tá lá.
surge do mesmo jeito, desde aquele tempo, tá lá do mesmo jeito lá e tudo. E eu não toco no assunto, eu não pergunto nada, entendeu? Não pergunto, não toco no assunto, tô quieta no meu canto, não pergunto nada, né? E eu não sei se ela vai me pedir pra limpar ou se ela vai falar com outra pessoa pra poder limpar lá. Só sei que se ela vir falar pra me limpar, né? Eu não vou limpar, entendeu, gente? Porque por 120, realmente eu não limpo mais, não limpo. Então, não me submeto a essa situação, porque eu fico muito cansada. Já tem meu serviço tudo aqui pra fazer. E ainda ter que sair daqui, deixar minhas coisas tudo aqui sem fazer, ir lá limpar a casa, depois ter que vir pra minha casa fazer minhas coisas, limpar minha casa também, fazer minhas coisas tudo. E por 120 reais, gente, a primeira vez que eu limpei lá, eu ficava com tanta dor no corpo que eu tinha que comprar remédio pra mim estar tomando, né? E tudo hoje em dia é muito caro, com 120 reais você não faz nada. E aí eu fico com minha dor nas costas, o que eu faço com 120? Nada, né, gente? Então tá lá até hoje, né? E foi esse o preço que minha sogra cobrou e ela não quis. Não quis, entendeu? Então, não sei como é que vai ser. Neu Santana perguntou se as galinhas são nossas. São. Se nós vamos levar todas as galinhas, porque são nossas as galinhas, né? Então a gente vai levar. A Emily Rezende perguntou qual foi a sua maior lição que você tirou para a sua vida nesse tempo de construção da sua casa. A maior lição que eu aprendi é que a gente não deve passar o carro diante dos bois. A gente não pode passar o carro diante dos bois. A gente não pode meter os pés pelas mãos, porque lá na frente a gente vai sofrer as consequências. A pessoa que está trabalhando e está conseguindo as coisas honestamente, está lutando para poder conseguir, que tudo é mais difícil, o caminho sempre é mais estreito quando você está seguindo as coisas corretamente, que você está indo pelos caminhos de Deus, é tudo mais difícil. Tudo é com muita luta e muito sacrifício. Então, se você quer uma coisa, você tem que fazer sacrifícios, entendeu? Você tem que fazer sacrifícios, porque tudo na minha vida foi escolhas. E as escolhas você sabe que tem consequência. Então, essa foi a maior lição que eu tive pra minha vida. É fazer as maiores escolhas e colocando tudo nas mãos de Deus e pedindo Ele direção pra você fazer a coisa certa. Porque você tem 2 caminhos, entendeu? Por exemplo, se você tem um dinheiro aqui, você vai pensar, tipo assim, eu vou sacrificar aquilo ali, os prazeres, por isso aqui. Aí você escolhe, você quer o prazer ou você quer aquela coisa que vai ser bom pra você futuramente. Que você não vai viver isso agora, mas você vai estar vivendo mais lá na frente, que vai ser uma coisa permanente. Ou você escolhe o prazer momentâneo, temporário, ou você escolhe uma coisa que vai ser pra você permanente futuramente. Sempre é assim. Na minha vida, eu tenho 2 caminhos. Sempre. Tudo. Na minha vida, eu tenho 2 caminhos. Ou eu sigo pelo prazer momentâneo, ou eu sigo por um caminho que vai me levar pra coisa boa no futuro. Que é uma coisa boa que vai ser permanente pra mim. Eu sempre tenho 2 escolhas. Então você tem que sacrificar, fazer sacrifícios pra você conseguir aquilo que você quer lá na frente. Foi essa a maior lição que eu aprendi. Fazer sacrifícios, isso não é nada fácil. Isso é uma coisa muito difícil. Porque sempre a gente quer ir pro lado do prazer momentâneo, das coisas momentâneas, entendeu? Que passa, que logo passa. Por exemplo, você estoura seu dinheiro todinho ali, com aquelas coisas, você tá lutando, você tá sacrificando, você tá derramando seu suor, você tá buscando, você tá lutando, você quer muito uma coisa, mas você quer outra coisa também, quer viver os prazeres momentâneos e lá na frente você vai pagar as consequências. É isso, essa é a maior lição que eu tenho na vida. Não colocar a carroça diante dos bois, fazer sacrifícios, é preciso, entendeu? E nunca ir pelo caminho largo, entendeu? Você tem que ir pelo caminho estreito. E aí você escolhe, tá? Você escolhe o que vai ser bom pra você lá na frente e o que vai ser bom pra você agora, que vai passar daqui a pouquinho e você não vai ter mais, entendeu? Então essa foi a maior lição que eu aprendi. Fazer sacrifícios é preciso. Elitana Teixeira. Faz um vídeo casal como você fez. Vou fazer depois, gente. Vou inventar uma coisa, vou fazer com vou fazer com o Anderson, gente, é muito engraçado. Eu não aguento, gente, fazer vídeo com o Anderson. Eu fico rindo sem parar. Eu não sei explicar pra vocês, não vou mexer com maquiagem mais não. Já cansei. Gente, é muito engraçado. Porque o Anderson, ele... eu não sei explicar pra vocês, gente. Isso aqui... Eu ri demais do Anderson, é muito engraçado. Eu não aguento ficar sem rir quando eu faço vídeo com o Anderson. Pode ser o vídeo que for que eu estiver fazendo com o Anderson. Eu fico rindo sem parar, gente. Até só de lembrar, eu já me dá vontade de rir desse homem, viu? É muito engraçado, gente. Rose
Rose Cirlei perguntou se as meninas vão fazer catequese. Vocês costumam ir à missa? Quando a gente tá aqui na fazenda é um pouco longe, né? E aí sempre assim, tem a missa dominical, né? Que tem que ir no domingo. E aí a gente acaba não indo, porque o dono da fazenda sempre vem pra cá final de semana, fica aí, o Anderson trabalha, a gente, no sábado, no domingo, no feriado, tudo quanto é dia, o Anderson trabalha. Então às vezes fica um pouco difícil de ficar saindo daqui pra ir pra cidade no domingo, porque fazenda é muito serviço, muito trabalho. Aí eles sempre vêm no final de semana e acaba que a gente não dá pra sair, não dá pra ir, né? E eu também, gente, não tenho carteira de motorista, né, pra mim ir. Poderia ir eu só as crianças. Eu pretendo tirar minha carteira de motorista, né? E quando eu for pra casa eu quero tirar, porque eu também tenho que dirigir, né, gente? Porque se precisar de alguma coisa, outra coisa assim, uma situação, eu tenho que dirigir. Então, não dá pra mim ir por conta disso, porque só o Anderson que dirige, só ele tem carteira de motorista e tudo mais. Eu tenho que tirar minha carteira. E então acaba que eu sempre fico presa aqui junto com ele, porque eu não posso sair, né? Assim, pra poder estar indo. E aí, por isso que as crianças não fazem. Mas quando estiver lá, elas vão fazer a catequese, tá? E a gente vai na missa também, né? Todo domingo, se Deus quiser. O Robson Suelen perguntou: Gabi, o que resolveu dar água no seu bairro? O prefeito me respondeu, mas disse que você fez protocolo. Eu não entendi muito bem, assim, não sei que você mandou mensagem pra ele, não sei o que aconteceu. Só sei, assim, que eu fui lá na prefeitura e tudo mais, conversei com ele, né, na verdade, gente, eu encontrei com ele bem na frente da casa dele, entendeu? Eu encontrei com o prefeito bem na frente da casa dele. E aí nós foi lá e conversou com ele e tudo mais, falamos, explicamos a situação. Aí ele falou, vai na prefeitura, tá hora assim. Nós pegou e foi, chegou lá, ele não tava, não tinha chegado ainda. Conversamos com as pessoas responsáveis lá e tudo mais, assim, assado, né? Um bocado de coisa que nós falou lá. Aí o rapaz pegou meu número, pegou tudo, os meus dados, os trem, tudo lá. E aí ele falou que ia entrar em contato comigo, que ia ver o que fazia, o que resolvia. Até hoje, gente, não falou mais nada, não foi falado mais nada, não resolveu, né? E aí... não sei, sabe? Se Deus quiser vai resolver e tudo. E tá nas mãos de Deus. Aí, com fé em Deus vai dar tudo certo, gente. E aí a gente vai ver o que faz, né? A Aline perguntou se eu já postei o resultado da biópsia, né? Se sim, que ela não viu o vídeo. Eu postei já. O resultado foi que deu um nódulo, né? Benigno. Como é que é? Fibriodenoma, né? Eu acho mais ou menos assim esse nome. Já até esqueci, gente, sabe? E deu benigno, né? E eu tenho que voltar lá com 1 ano. Aí, se tiver crescido, mesmo que seja benigno, eu vou ter que tirar, porque tá crescendo, né? Mas com 1 ano eu vou voltar lá pra poder ir. Mas graças a Deus é benigno, né, gente? Eu tô bem mais tranquila. Tem pessoas perguntando também, a Aline também perguntou e outras pessoas perguntaram sobre a minha aliança, né? Se muitas pessoas perguntaram se é de ouro e tudo mais, mas não, é de moeda antiga, né? Como eu já falei, minha aliança, gente, ela é de moeda antiga, ó. Tem gente que pensa que é de ouro, né? Pensa que é de ouro, ó. Mas minha aliança é de moeda antiga, ouro. Muitas pessoas pensam. Teve até uma colega minha que veio aqui. Ela veio com o namorado dela aqui. Aí ela perguntou pra mim: nossa, Gabriela, sua aliança é de ouro, não sei o que. Quanto é que foi? É quantos quilates? Eu falei: o quê? O quê? Quantos quilates? Isso aqui é moeda antiga, minha filha. Eu falei pra essa aliança aqui é de moeda antiga, não é de ouro, não. Aí ela ainda falou assim pra mim: uai, quanto é que foi? Gente, isso aqui não chega nem R$500 o par dessa aliança aqui na minha cidade, entendeu? Não foi nem R$300. O par dessa aliança. E tipo assim, você vai numa loja dessas aí, uma joalheria, que tem aliança de moeda antiga, tem de ouro, e você pergunta se tem aliança, porque pela internet também tem. Só que eu não quis comprar pela internet, sabe por quê? Porque, tipo assim, às vezes vem muito apertada, às vezes vem muito folgada, então eu prefiro ir lá e testar, né? Colocar no meu dedo pra poder ficar o tamanho certinho. Porque uma vez, até quando eu fui comprar minha outra, que era a aliança de noivado que eu usava nesse dedo aqui, aí o que acontece? Ela ficou folgada, eu ficava direto perdendo ela, mesmo eu tendo feito o teste, tudo lá, parecia que tava bom. Só que depois, quando eu fui passando o tempo, não sei se meu dedo afinou, né, secou, virou um palito fino, aí pegou e eu fiquei perdendo a aliança direto. Então, até às vezes assim, né, fica folgada, eu tenho medo, né, de comprar pela internet, fiquei com medo de comprar, é bem mais barato pela internet, só que eu fiquei com medo de comprar, com medo de não ser muito igual e tudo, e também com medo de ficar muito apertado ou folgado e tudo mais, mas na cidade, gente, sempre tem, nessas joalherias sempre tem, só perguntar se tem aliança de moeda antiga, que sempre acha, entendeu? Aqui, tanto de noivado, era de moeda antiga, que muito tempo atrás, quando eu comecei a namorar com o Anderson, né, eu tenho ela até hoje ali, e assim, essa daqui, que é a de casamento mesmo, parece de ouro, né, gente, mas não é de moeda antiga. Aí foi aqui na minha cidade, na loja, não tem um link, tá? Porque eu não comprei na internet, foi aqui mesmo na cidade que eu comprei.
E não chega nem 300 reais, gente. Um par de aliança moeda antiga. E o povo fica pensando que é de ouro. Tem hora que brilha mais do que de ouro. Aí o povo, gente, mas tá muito brilhosa. Porque eu lavo muita louça, né? Aí eu vou com a aliançona brilhando, o povo pensa que é de ouro e fica assim, gente, que é isso? Essa mulher tá com aliança de não sei quantos quilates no dedo. Aí minha colega perguntou, e depois eu falei, não, é de moeda antiga, minha filha. Aqui não é de ouro, não foi nem 300 reais. Deus me livre de eu usar uma aliança dessa. Deus me defenda de usar uma aliança dessa daí. Se eu vou casar, eu vou comprar moeda, aliança de ouro. Não quero aliança de moeda antiga de jeito nenhum. Aí eu peguei e falei assim, eu tive velho dessa bicha, gente. Aí eu falei assim, é por isso que muitos relacionamentos não dão certo, né? Porque a pessoa fica pensando demais em trenheira de muita caristia, né? E tudo, gente, o que importa não é o ouro, entendeu? Não é ouro, não. O que importa é você estar vivendo bem com o seu marido, seu relacionamento firmado em Deus, entendeu? O ouro que você vai colocar aqui no dedo não significa nada, entendeu? Pode ser até um capim, um pedaço de arame, um cobre que você fizer de aliança, você pode usar. Ela pode ser até de cobre, um fio que você pega aí de energia, descasca ele e faz uma aliança para você. Você vai usar essa aliança e não significa, o ouro não significa nada. Tá entendendo? E é isso, é de moeda antiga. Aí foi aqui da minha cidade mesmo que eu comprei. É super barata, né? Comparada a uma aliança de ouro de não sei quantos quilates. Eu prefiro a de moeda antiga mesmo. E tá super bem, super linda. E o povo fica pensando que é de ouro, né, gente? Mas não é. Gabriela, qual é o seu maior sonho? A Shirley, ela tá perguntando, gente, meu maior sonho é transformar a minha casa ali num mini sítio, sabe assim, ter lá os trem tudo bonitinho, né, e eu amanhecendo o dia, pisando o pé assim, sem chinelo na terra, e aí depois eu vou lá no galinheiro, catar um monte de ovos, aí eu volto cozinhando no fogão a lenha, um monte de coisa e tudo mais, minha casa arrumadinha, toda organizadinha, a paz de Deus, um monte de passarinho assim, vindo assim, cantando em volta de casa, assim, eu vou colocar umas frutas lá pra eles comer assim, aí eles vão vir comer as frutas, os passarinhos cantando igual assim, porque lá não vai ter muitos pássaros assim, mas se eu colocar as frutas, né, e tudo ter muitas árvores, eles vão vir. Aí vai ter aqueles monte de passarinho ali cantando, eu amanhecendo o dia, tipo assim, umas 5 horas da manhã, eu levantando, aí eu vendo o nascer do sol lindo, maravilhoso, assim, entre as árvores, e minha casa linda, maravilhosa, e eu cozinhando ali na lenha, comida maravilhosa, comida gostosa, indo lá, colocando comida pros bichinhos, né, pras galinhas, pra tudo, e dormir na santa paz de Deus ali, muito feliz, muito contente com a minha casa organizada, tudo bonitinho, né, e viver em paz com a minha família, esse é o meu maior sonho, gente, e é isso. Tá, a Lídia Fernandes, a dona da fazenda, já sabe que vocês vão embora, não sei, acho que não. Se ela ver meus vídeos, ela sabe que eu vou, né? Agora, se ela não vê, que eu também não pergunto, sabe, gente? Eu não entro muito, assim, eu converso com ela e tudo assim, como uma pessoa normal e tudo, nós duas conversamos. Tem assuntos, assim, que a gente conversa e tudo mais, mas tem coisas que eu não entro em detalhes, tipo assim, não pergunto se ela assiste meus vídeos, sabe? Não tenho intimidade, muita intimidade, assim, com os donos da fazenda para ter conversas, assim, sabe? Que tem coisas que eu sinto que eu não pergunto, que eu não perguntas, tipo assim, pra ela, se ela acompanha meus vídeos e tudo mais. Mas se ela ver meus vídeos, ela já tá sabendo, né? Que eu vou pra casa, realmente, em dezembro. Mas eu não sei se ela acompanha e também não... Eu nunca falei pra ela que eu vou embora, entendeu, gente? Ela perguntou também sobre o pé de pimenta, né? Que ela cultiva e não dá. Pé de pimenta, ela planta e não dá. Eu não sei direito, sabe, assim, por que acontece isso. Mas tudo que eu planto... sempre dá as coisas, sabe assim, quando eu planto. Tinha um pé de maracujá aqui que eu plantei de uma vez, um pezão de maracujá enorme, que o pé era lindo e maravilhoso, só que não dava maracujá, dava florzinha, só que não dava maracujá. Aí o que acontece? Tinha um produto aqui, que ele era assim, um produto que era pra você borrifar, tipo assim, jogar, entendeu? Você misturava na água, ou você borrifava, ou jogava no pé, e assim, nele mesmo, nas folhas, nas flores, assim, tudo mais, né? E na raiz também você jogava um pouco. Menina de Deus, você não sabe o tanto de maracujá que deu. O tanto de maracujá que deu aqui. Aí, gente, eu não tomei muito suco desse maracujá, não, porque o dono da fazenda mandou cortar o pé. Sabe, porque ele disse que ia matar os pés de acerola, que tava subindo muito nos pés de manga, tava subindo nos pés de acerola, tudo, e tava dando muito maracujá. Aí ele mandou cortar, né, porque ia matar os pés, aí acabou cortando, né, mas só sei, gente, que deu muito maracujá. E aí, toda vez que tinha uma coisa assim que não coisava, ia lá e jogava um pouquinho desse trem, né, no pé, e aí sempre dava, entendeu? Acabava dando, aí rendia os trem.
Kaline, qual modelo de celular você usa para gravar os vídeos? Eu tô usando um Xiaomi Redmi 12. Tô usando o Redmi 12, tá? Ele é um celular simples, entendeu? Só que a câmera dele até que é boa, até que é legal, entendeu? Você vê que os vídeos, assim, a imagem fica até boa, até legal, né? Eu uso o Redmi 12S da Xiaomi, entendeu? É muito bom esse celular. Eu gosto dele, às vezes ele faz umas raivas em mim, mas só que mesmo assim eu continuo usando ele porque eu gosto de gravar com ele, sabe assim? É um celular que não foi muito caro, não foi caro, sabe? Ele é até barato e a câmera dele até que é boa. A Meire, gente, é maravilhosa. A Meire, eu sempre, toda vez quando eu vou responder pergunta aqui, que a Meire faz uma pergunta, eu gosto muito da Meire, ela sempre tá me acompanhando e tudo mais, né? Aí ela perguntou também sobre me mudar, eu já respondi, né? Mas eu gosto muito da Meire, ela tá sempre me apoiando, me acompanhando, dando conselho, falando uma palavra. Às vezes ela tá triste, às vezes ela tá feliz, às vezes quando ela tá triste, eu vou lá e falo alguma coisinha pra ela e tudo mais. E é assim, gente, ela é muito maravilhosa. SZX Andressa, querida, eu gostaria de que você falasse sobre seu pai. Você já faleceu, tá vivo? Meu pai já faleceu, já tem muitos anos. Eu tinha 3 anos quando meu pai faleceu, sabe? Tem muitos anos mesmo, quando meu pai faleceu. E como vocês sabem, eu já passei dos 30, né, gente? Já passei dos 30 anos. Então, meu pai já faleceu, ó, muito tempo mesmo. Meu pai, gente, ele faleceu, muitas pessoas não sabem, mas meu pai faleceu em um acidente. Ele cavava poço, aqueles poços que coloca a manilha e tudo, coloca a manilha assim. Eu já falei aqui no canal sobre isso, tá? Mas ele pegava aquelas manilhas e abria o poço e ia colocando. Ele caiu pra dentro do poço e a manilha caiu em cima dele, entendeu? Quebrou tudo e ele morreu na hora. E é isso, meu pai morreu assim. Faz muitos anos, eu tinha 3 anos quando meu pai faleceu, sabe? 3 anos. Você já consegue... A Daniele perguntou se eu já consigo viver financeiramente do canal. Sim, gente, assim, já consigo sim, né? Se eu me dedicar muito, mas tem que me dedicar bastante, né? Você tem que fazer vídeo direto, não pode esmorecer, não pode... Porque depende muito do tanto de vídeos que você faz. Se você faz um vídeo aqui um dia, depois passa 15 dias que você vai fazer outro vídeo, é claro que você não vai ganhar nada, né? Mas tem que se dedicar. Então, a pessoa faz os vídeos de acordo com aquilo que ela consegue, né, fazer, assim, também, porque às vezes se você ficar fazendo demais é muito desgastante. Mas você já sabe o tanto de vídeo que você precisa fazer, e aí você tem que se dedicar bastante, né? Então, consigo sim. Posso dizer que consigo. A Edna Maciel perguntou se eu vou fazer transição capilar mesmo. Vou fazer, porque eu já tomei minha decisão, né? Quando eu deixar crescer todo o cabelo cacheado, tiver um tamanho bom, mais ou menos aqui assim, aí eu vou tirar toda a parte lisa, entendeu? Eu vou cortar a parte lisa todinha e vou deixar o cabelo cacheado. Na verdade é crespo, né? Meu cabelo é crespo, gente. Tá vendo assim? Porque eu faço aquele penteado assim, com a escova, né? Internacional. Eu puxo ele todinho pra cá e amarro, faço um coque, que eu uso mais recoque, entendeu? Aí ele tá parecendo um capacete, por enquanto, né? Mas depois eu acho que ele vai ficar bonito, gente. Aí eu vou deixar crescer. Tô decidida, não quero mais fazer química no meu cabelo, não quero. A única coisa que eu quero fazer no meu cabelo mesmo assim é pintar com aquelas tintas, não sei se você já viu aquelas tintas mais levezinha, mais natural, que tem umas que é de jamelão e tudo, que não tem cheiro, não tem odor forte, não vai água oxigenada e tudo mais. Então, que eu gosto da cor preta, então a única coisa que eu vou fazer é pintar com essas tintas mais levezinhas assim. E não quero mais fazer nenhum tipo de outra química no meu cabelo, tipo procedimento para poder fazer alisamento, aqueles trem que tem um cheiro fortíssimo, progressivo, alisamento forte, esses trem não quero mais fazer, tô decidida. Cansei, gente, cansei, sabe, de ficar alisando, você ficando escrava das químicas e tudo mais, mesmo que seja eu mesmo que faça em casa, que eu não sei fazer direito e tudo mais, não quero mais, sabe, gente, nem em salão, ficar horas e horas fazendo esses procedimentos de alisar o cabelo. Vou deixar crescer naturalmente, deixar do jeito que ele é mesmo, entendeu? Então, tô decidida, eu vou passar pela transição, sim. A Neiva Cristina Luiz, você se casou recentemente com o Anderson, então as suas filhas não são dele? Explique-me. Não, mulher, porque assim, eu era casada com o Anderson só no civil. Quando a gente começou a namorar e tudo mais, depois a gente casou só no civil. E eu queria casar na igreja, no religioso, né? Queria casar no religioso. Só que a gente nunca tinha oportunidade de casar, não tinha
jeito de casar, assim, na igreja e tudo mais, né? Eu queria fazer porque no meu casamento no civil foi muito simples, sabe assim? Nem buquê eu tive, nem nada, somente a aliança, um vestidinho curtinho, sabe assim? Eu queria casar de noiva mesmo, vestidão, com um véu e tudo mais, assim. E aí, só teve jeito da gente se casar no religioso agora, né? Depois que as crianças já estavam grandona e tudo mais. Mas a Maria Vitória Meloísa é filha do Anderson, entendeu? Elas são filhas do Anderson. Só porque a gente mesmo já tinha casado no civil anos atrás, muitos anos atrás, já tem 13 anos que eu tô com o Anderson. E só agora, né, esse tempo aí que eu vim casar no religioso com ele, mas a gente já é casado já no civil há muitos anos. Assim com você, ela perguntou se eu gostaria de trabalhar com a empresa Ibera Paris. No caso, Ibera Paris, né, que é da Progressiva e tudo mais, tem outros produtos também. Eu não sei. Talvez eu gostaria de trabalhar assim. A Cacau perguntou quanto que eu ganho do YouTube. Isso é uma coisa que eu não gosto muito de falar, assim, sabe? Sobre essas coisas, sobre valores, sabe? É uma coisa que eu não falo. Tem criadores de conteúdo que fala, que mostra o valor que ganha. Só que é uma coisa que eu não gosto muito de mostrar, assim, sabe? De falar. Mesmo quando eu trabalhava com outras coisas, igual quando eu trabalhava na reciclagem, outros trabalhos assim, eu não gostava de falar sobre valor, essas coisas, quanto que eu ganho, tudo assim. Também eu não pergunto, sabe assim, para as pessoas quanto que elas ganham. Não tenho curiosidade, assim, de perguntar para as outras pessoas quanto que elas ganham, quanto que elas, assim, do salário delas. Não gosto muito de falar sobre essas coisas, não, sabe, gente? Aí, a Lê Costa perguntou se tá melhor pra ir na cidade, né? Agora com esse carro novo aqui, tá bem melhor, muito melhor, né? Que a gente não fica passando perrengue, nem fica tendo que... Igual quando a gente ia na cidade com a Pampa mesmo, que o negócio dela era furado, né? O trem de botar gasolina, mas que é o tanque, era furado. Aí quando a gente ia no posto de gasolina, ficava vazando, né, gente? Eu antes não queria encostar no posto de gasolina por conta disso. Às vezes também o carro não pegava, ficava empurrando no meio da rua e tudo mais. Quando era aqui no meio dos matos, eu não tava nem ligando, né, gente? Mas no meio da cidade lá, que o povo ficava gritando, caçoando da gente e tudo mais. Eu não me importava muito com isso não, sabe, gente? Mas só que era muito cansativo ter que ficar empurrando o carro. Não encostar no posto de gasolina, ter que ficar comprando nos galão, ter que estar trazendo e tudo mais. Às vezes tinha que parar numa ladeirinha assim, porque às vezes o carro não pegava. Aí a gente tinha que empurrar para poder o carro pegar na ladeira. Aí já tanta coisa, tanto perrengue, menina de Deus, você não imagina. Já rolei na lama, já caí na terra, já gente, tanta coisa que eu já passei nessa vida, que você não tem noção. Aí agora tá melhor. Claro que todo carro, né, quebra, tem que trocar peça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo carro tem que tá fazendo manutenção e tudo mais, mas agora tá muito melhor, né, gente? Então, é isso. Adriana Ferreira, ela falou que mandou mensagem pra mim, eu nem respondi pra ela, mas nem respondi, mas mesmo assim ela ama meu canal e tudo. Ô, Adriana, me desculpa, que às vezes eu não vejo as mensagens, eu olho, respondo o máximo que eu posso responder, sabe? E às vezes acaba sempre assim, passando no meu canal mesmo, eu vou responder, depois que eu posto o vídeo, começo a gravar outro, aí depois é que eu vou responder, e eu vou respondendo, né, e tudo mais, às vezes fica algum sem responder, porque é muito comentário, no Instagram também, mas eu vou respondendo aos poucos, sabe? Às vezes não dá pra poder responder assim, mas eu peço desculpa, tá bom? Mas muito obrigada por estar me acompanhando, obrigada pelo carinho, tá bom, Adriana Ferreira? Deus abençoe muito você. A Sandra perguntou se, quando a gente se conheceu, foi amor à primeira vista. Acho o antes bem legal. Eu acho que da parte do antes foi, né, gente? Porque acho que deve ser que ele me viu, assim, linda, maravilhosa. Mas ele me viu, assim, muito maravilhosa, aí ele pegou e foi amor à primeira vista, né? Aí eu não dei muita bola pra ele no começo, não. Aí depois que fui coisando. Porque a gente não pode ser muito fácil pra homem, sabe assim? Não sei o quê, entendeu? Você tem que ser difícil, tá? Você não pode ser muito assim, coisa não. Você tem que ser muito difícil. Aí depois que você vai vendo, né, se realmente ele é pra você ou não, né? Aí é isso, não pode ser muito coisada não. Mas, tipo, da parte dele foi amor a primeira vez. Eu não dei muita bola pra ele no começo, não. Aí depois foi que eu fui coisando, mas é isso, a gente tá junto até hoje, né, minha gente? Joísa Barbosa, como aprender a gravar e não ter vergonha. No começo também eu tinha muita vergonha, sabe? Você tem que ir treinando primeiro, entendeu? Você treina,
faz, assim, uns treinamentos, uns vídeos antes, assim, que eu fiz, assim, no começo, né? Eu treinava e gravava primeiro para ver como é que tava, o que que eu precisava melhorar, o que que eu precisava fazer. E não tô nem ligando, nem ligar pra opinião dos outros, entendeu? Porque se você ficar se importando com a opinião dos outros, sentir vergonha, você não consegue fazer nada, como eu falei pra vocês, né? Então é isso. A Erika também perguntou se a gente pretende fazer uma viagem casal. Assim, fazer a viagem eu antes e as crianças. Casal, não. Só tem que ser nós 4, porque eu não consigo sair pra um lugar sem levar minhas filhas. Então vai ser nós 4 mesmo. Um casal, não gosto. Sabe assim, só nós dois, ter que deixar as crianças com outra pessoa e viajar só nós dois, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Então, se eu for viajar, eu vou levar as crianças junto. Vai ser nós 4. Agora as últimas perguntinhas que eu olhei aqui e vi, né, que tem algumas perguntas lá. A Fabiana César perguntou quanto que foi aquelas pedras que eu coloquei na cozinha. Gente, lá foi o rapaz que colocou lá, né, que eu não tô lembrando direito. Mas aquelas pedras lá, que elas são mais claras, quanto mais clara a pedra, mais cara é, entendeu, gente? Aí tem umas lá que é mais escura, né, que é, na verdade não é preta, aquelas pedras, acho que é esmeralda, né, a cor dela é verde. Um verde lá, que é bem escuro, aí parece ser preta, mas é verde. Aí ela é mais em conta, né? Aí tinha outras lá, eu acho que combinou mais aquela cor com a cerâmica da parede, né? Que eu quis colocar naquela cor por conta da cerâmica tijolinho, ia ficar uma coisa muito pesada se eu tivesse colocado mais escura. Então eu coloquei mais clara, né? Pra poder combinar, e depois vai vir os armários, aí vai combinar mais assim, porque tem a cerâmica tijolinho nas paredes e tudo. Mas aí depois vai contrastar com as pedras e também com os armários que eu for colocar. Aí, por isso que eu coloquei mais clara, entendeu? Mas se eu tivesse colocado uma outra cerâmica na parede, eu teria colocado a pedra mais escura. Ela é mais em conta. Aí tem uma que é mais clara ainda do que aquela, que é mais cara ainda. Só que essa daí, eu acho que foi 3.600, uma coisa assim. Foi 3.600, 3.800, não tô lembrando direito. Foi mais ou menos, foi mais 3.500. Aquelas pedras lá, gente. Aí a gente chama ele de Felipe, mas o nome dele não é Felipe, não. Eu esqueci o nome dele. Do rapaz aqui de Poço que coloca, gente. Aí ficou esse valor, as pedras, entendeu? Aí tem uma perguntinha também da Francisca. Ela perguntou se eu amo o Anderson do jeito que ele é. Amo, mãe, né? É um bom pai, né? Bom marido. Tudo mais. É isso, né? Do jeito que ele é. Porque, gente, não existe ninguém perfeito. Eu também não sou perfeita, né? Não sou perfeita. Mas, assim, nós dois dá certo, né? Eu dou certo com ele dá certo comigo. Deus uniu nós dois, tudo mais. Então, eu amo ele do jeito que ele é, né, gente? Então, assim, não existe ninguém perfeito nesse mundo, né? Cada um é do jeito que é. E é isso. Eu sou muito imperfeita. Ele também é. É isso aí, né? A gente tem que gostar da pessoa do jeito que ela é. Aí a Ana Paiva perguntou, assim, né, sobre minha mãe, se acha que ela vai querer atrapalhar de alguma maneira a gente ali na casa nova, porque a casa dela é bem assim do lado, né, gente? Assim, ó. Do lado, a nossa chácara daqui e a dela já é daqui, assim. Então, acho que não, sabe, gente? Assim, porque, como eu falei pra vocês, já aprendi a lidar com esse tipo de situação. E minha mãe também não é assim, como eu posso dizer pra vocês, ela não é intrometida, sabe assim? Minha mãe não é intrometida de ficar assim. Se você procurar ela e ficar indo na casa dela, ligando pra ela o tempo todo, ela tem aquele jeito dela de ser, que é daquele jeito ali, que ela fica falando aquelas coisas, fazendo aquelas coisas e tudo mais assim. Só que minha mãe, ela não é intrometida. Minha mãe não é intrometida, assim, se eu posso dizer pra vocês, com toda precisão. Minha mãe não sai lá da casa dela pra ir na minha casa, nem na casa de ninguém, sabe assim? Se eu posso dizer pra vocês. Minha mãe tem aquele jeito dela difícil ali, né? Ela fez essas coisas tudo, né? Tudo aí, né? Que já me magoou muito, me magoou bastante e tudo mais. Assim, né? As atitudes dela. Mas ela é assim, né, gente? É o jeito dela e eu não vou ficar... sinceramente, eu não gasto mais nenhum terço da minha energia tentando mudar o jeito da minha mãe. Não gasto mais, entendeu? Só que assim, se você ficar indo na casa dela, indo lá, procurando, ligando e tudo mais, ela tem aquele jeito dela que é assim, que ela age daquela maneira ali, entendeu? Mas ali, entendeu? No espaço dela, você ligando pra ela, você indo na casa dela, você procurando. Só que a minha mãe não é intrometida, entendeu? Ela não é intrometida. De sair lá da casa dela pra ir na minha casa, ficar me perturbando, ficar
procurando indaga, ficar procurando confusão, ela não sai da casa dela pra ir lá na minha casa. Nem na casa de ninguém. Ela não sai dali da casa dela pra ir na casa dos vizinhos ou ir em qualquer outro lugar pra estar fazendo alguma coisa, atrapalhar as pessoas de alguma maneira. Ela não faz isso. Ela não é intrometida. Ela não é aquele tipo de pessoa intrometida, sabe? Que fica indo na sua casa todo dia, toda hora, querendo saber. Ela não é intrometida de ficar ligando, querendo saber o que tá se passando na minha vida, entendeu? Ela não é assim. Às vezes, quando ela me liga, é pra alguma coisa, assim, que ela tá precisando, ou que ela, alguma coisa pra saber se tá bem aqui com as meninas, ou que tá precisando de alguma coisa, ela tem esse jeito dela difícil, realmente, assim, porque sempre que você tá no meio de uma conversa com ela direciona o lado da conversa pra um lado tóxico, entendeu? Mas, né, ela não é assim de ficar atrapalhando ou fazendo alguma coisa, ligando pra saber da minha vida, o que está se passando, o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que eu comi, o que eu bebi, o que eu comprei, quanto deu isso, quanto deu aquilo, o que eu já fiz, o que eu não fiz, quanto que eu gastei em tal coisa, que não é intrometida de ficar se metendo na minha vida, em tudo, nessas coisas, entendeu? Ela não sai da casa dela, nem liga pra poder saber da minha vida, o que eu fiz, o que eu não fiz, quanto eu gastei, quanto que foi isso, quanto que foi aquilo, se eu já fiz isso, entendeu? Não se intromete, não se mete no meio de nada disso da minha vida. Agora, ela tem esse lado tóxico dela aí, que ela leva tudo pra um lado assim mais, tipo, de outras coisas, não dessas coisas de perturbar a minha vida nessas coisas, entendeu? Mas sempre tem uma coisa tóxica, assim, que ela leva pra um lado tóxico, mas você tem que desviar, entendeu? Mas, assim, atrapalhar mesmo, não atrapalha, né, em nada. Jeito, aí ela tá lá na casa dela, no canto dela lá, na casa dela, e eu no meu. Mas é isso, minha gente. Aí, então, essas foram as perguntinhas, tá bom? Que vocês me deixaram lá na caixinha do Instagram. Respondi, né? Eu respondi quase todas as perguntas. Se eu fosse responder tudo, né, gente, o vídeo ia ficar longo demais da conta. E já ficou longo, né, como vocês estão vendo. Ficou muito longo o vídeo, mas eu vou editar aqui e vou tentar ser o mais direta possível, porque eu não gosto de enrolação, como vocês já se viram. E é isso, minha gente. Aí depois eu vou atualizando vocês, tá bom, de tudo que for acontecendo e tudo mais. Tô muito ansiosa pra quando eu for tá já encaixotando as coisas. Mal posso esperar pra esse dia de estar colocando minhas coisas nas caixas, pra estar levando, né, minhas roupas, minhas coisas, tudo, colocando nas caixas, ajeitando minha casa, minhas coisas, né, tudo direitinho. Então vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Me segue no Instagram, GabrielaPereira07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.